são tantas coisas que a gente vive fora do competir e do treinar, que o relacionamento ele acaba sendo construído de uma forma muito profunda. Então, tipo assim, o que eu tenho com o Beto, falando da minha relação de treinador e atleta com ele, mas o que o João tem com os atletas dele, o que o Lucas teve com o Beto, o que o Pedro vai ter com os atletas dele, é uma relação de amizade e de querer o bem e a melhora do outro muito, muito profunda e muito, muito verdadeira. Então, o que a gente está fazendo não é porque, obviamente, eu, Marcela, como atleta, quero ter os meus resultados. E o Beto, como treinador, quer ter os resultados dele. Mas mais do que isso, a gente quer o fato que a gente quer fazer isso juntos. E isso que é muito importante, eu acredito. Eu já falei pro Beto várias vezes isso. Tipo, cara, eu só continuo fazendo isso porque é contigo. Porque se não fosse contigo, provavelmente eu não estaria mais fazendo. Só complementar. Essa relação de amizade, ela falou várias coisas e falou amizade. Não é sempre que acontece, não. Não. Você pode ter essa conexão firme com o seu treinador, com o seu técnico, às vezes, dependendo da modalidade, e você não ser amigo dele. Mas você, da mesma forma, construir esse respeito, toda essa questão que envolve treinador-atleta, atleta-treinador. Independente de amizade ou de alguma coisa fora do âmbito esportivo ali. Porque, por exemplo, eu já tive treinadores no judô que não eram meus amigos. Eu nem falava com eles fora de quando a gente estava no treino ou recebendo alguma instrução em competição. Entendeu? Às vezes, por exemplo, no meu caso, eu era atleta do Flamengo. Tinham vários treinadores e tinham muitos atletas. Cara, mas eu acho... Isso leva pra quê? Confiança? Exato. Confiança, autoridade que é construída no dia a dia do treinador. O João falou que é a parte que a gente... Além dos sentimentos, são as ferramentas que o cara usou no dia a dia. Exatamente. Pra fazer a conexão. O Lucas acredita no que ele tá fazendo, no que o treinador tá fazendo, até porque o que o treinador tá fazendo gera resultados nele. Mas assim, eu não tô discutindo que isso seja viável. Eu tô falando que essa questão, essa proximidade. Eu acho que não é eu acho que ela isso é perfil do treinador. Eu acho que ela quis dizer de amizade, não quis dizer nem termo fora dali, né, Marcelinho? Eu acho que ela quis dizer amizade no sentido eu entendi de relação de... Eu tô falando que pode acontecer essa conexão sem ter questões mais profundas, entendeu? Só ser questão de autoridade e confiança. Acho que eu falei sobre o treinador tirando, mesma coisa que eu falei. Porque, por exemplo... Sim, cara, só que o nosso esporte é muito específico. Por exemplo, olha só, o esporte do judô, talvez isso seja tranquilo de acontecer. Porque quando você tá lá numa luta, é diferente do crossfit, a forma como a gente tem que vivenciar o nosso esporte no sentido de desgaste físico e de estratégia. Tipo assim, eu não entendo exatamente do esporte do judô, mas fora o treinamento, na luta, você tem que dar os golpes, isso é um negócio muito específico. Não é tipo assim, você tem que andar... Tem estratégia, tem. Eu acho que na questão do judô é mais pela questão da hierarquia, brother. Cara, tipo, tem um cara ali que é faixa coral. Meu irmão, se ele mandar tu fazer cocô de cabeça pra baixo, que tu vai melhorar, tu vai fazer. É exatamente isso. Ele pode ser um tirano, mas ele vai mandar você fazer. É posição, entendeu? Ele tá na posição de treinador, você tá na posição de atleta. Então você tem que se comportar como atleta, visto que automaticamente o treinador vai se comportar como treinador. Pedro, se não levantar a voz, tem que participar falando, gritando. Só um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu sou atleta do João. Vamos voltar lá pro judô, porque lá acontece assim. No crossfit, por exemplo, você vai estar comigo em todos os eventos. No judô, o que acontecia na época? Eu não sei como é que tá agora, provavelmente tá assim também. Eu sou atleta do Flamengo. Se eu passar para a seleção do Rio, quem vai ser o técnico? Vai ser o técnico do Rio. Se eu for às vezes é seu rival na competição. É outro cara. Se eu for para a seleção brasileira, são outros técnicos. E a relação de atleta-técnico continua sendo a mesma pela maturidade que o atleta construiu em casa. Uhum. E ele se comporta da mesma forma, tendo seu treinador como referência e tudo mais. Entendeu? Mas uma questão... Cara, só porque eu não sei se... Então, isso que eu ia falar, é porque eu acho que a Marcelinha... não funciona assim. Eu acho que a Marcelinha... Não funciona porque o esporte ele é funciona de outra forma. Exatamente. Eu acho que a Marcela tá querendo dizer, eu acho que ela não soube se expressar da diferença, talvez, então vou tentar dizer. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, no judô, pelo menos, você vai falar mais do que eu, você pode me corrigir se eu estiver errado. O treinador, por mais que ele não seja seu treinador, mas é o treinador do Rio, e ele já te viu competindo, já sabe que o ponto forte do teu jogo, por exemplo, é catada de perna, que não pode mais, mas que na época, tô dando um exemplo, catada de perna.
E ele sabe que o outro cara é um cara alto que se embola nas pernas. Ele vai virar pra tu e falar pra tu, cara, catada. Agora, se talvez se for um cara que, meu irmão, já sabe que vai defender a catada, ele vai te orientar uma estratégia pra você mudar. Mas ele te orientou a tua estratégia e durante a luta, o judô é um esporte de ação e reação. É natural. Tipo, se o atleta fizer, você defende. Não dá pra ele na hora te dar uma instrução. Acho que a Marcela quis dizer foi isso. Eu tipo, não dá pra muito ele... do judô, mas eu acho que assim... Não, na hora que te dá a instrução. No CrossFit, além da estratégia que já foi definida antes, que podia ser um pedaço de papel dado por qualquer treinador para ela, você tem a situação de, na hora, você corrigir plano de voo e tal. Não, mas na hora dá pra... Tudo bem, cara, mas a questão é que é o seguinte, o Torres perguntou, né, o que eu sinto como atleta em relação a isso, ao relacionamento com outra pessoa. Não tô falando que é imprescindível. Pode muito bem funcionar sem relacionamento. Vários times aí, treinadores, meu irmão, tipo assim, faz isso daqui, o cara vai lá, confia, faz e dá super certo. Agora, né? cara, só que pessoalmente falando e entendendo de relações humanas e sabendo como o nosso esporte funciona, como é a rotina da grande maioria dos atletas, pelo menos no nosso país, ter um relacionamento próximo com alguém que tá vivendo um sonho que muitas vezes não é aquilo que é o ganha-pão profissional daquele cara, ter um relacionamento próximo de confiança e verdadeiro, e profundo e íntimo, tem maiores chances de aquilo ali perdurar, de você confiar na pessoa. Então, assim, cara, se o Beto fosse um tirano e cagasse pra mim, eu já teria parado há muito tempo. O CrossFit não me dá dinheiro, cara. Se isso não fosse um sonho compartilhado, talvez eu já teria parado. E assim como outros atletas. Vai. Juntando a visão da Marcelinha com a visão do Lucas, eu entendo tanto a visão de um quanto do outro. Quando a gente fala de treinador e atleta, mesmo não tendo essa, entre aspas, né, simbiose tão grande em relação a ter amizade entre treinador e atleta, os dois estão buscando o mesmo objetivo, que é ser campeão de alguma coisa, ganhar alguma coisa. Então, mesmo não tendo essa amizade, os dois vão caminhar... Objetivo em comum. Exatamente, vai ter alguma coisa que vão interligar eles. O Beto e o Lucas podem não se falar durante o dia, mas chega ali o Beto vai falar, faz aquilo porque você vai melhorar. E ele acredita no trabalho do Beto, mesmo eles não sendo amigos, eles podem nem se gostar. Mas o Lucas vai fazer daquela forma, porque ele sabe que a capacidade do Beto em treinar o atleta vai gerar resultado pra ele, os dois querem... Ele acredita no Beto. Exatamente. Ele acredita no Beto. Ele da forma que for. Exatamente. E assim, isso é quase utópico, porque a maioria das pessoas não. Se tu tiver um rancinho do teu treinador, qualquer pessoa que tá perto, tu já vai, meu irmão... Acho que não no vou futebol, fazer o que ele tá falando, não quero. Acho que esporte coletivo eu acho que é um pouco diferente. Porque não tem como um treinador ser amigo de 30, 40, que é um grupo. Vai ter um muito próximo. Quando tem, acontece a magia, né? Exatamente. Tipo o Chicago Bulls. Exatamente.